Nosso Deus é um Deus de perto, como nós acabamos de cantar, e nós vamos meditar na palavra do Senhor, mais uma vez, estudando a vida do profeta Elias, percebendo como Deus agiu na vida dele, como Deus foi sempre próximo do profeta, mesmo quando Elias se afastou um pouquinho do Senhor. Peço aos irmãos para abrirem suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler inicialmente dos versos de 1 a 4. Depois nós vamos lendo os demais versículos até o verso 18. Eu peço que no momento que eu estiver lendo, no decorrer da mensagem, vocês coloquem a letra também, para a gente acompanhar esta passagem. 1 Reis, capítulo 19, eu vou fazer a leitura dos versos de 1 a 4. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Nós estamos estudando este tema, Reis e Profetas falam hoje. Estamos acompanhando aqui a história de Elias, o rei Acabe e o profeta Elias. Vimos que era um tempo de grande idolatria, onde tanto o rei como o povo havia se desviado. Por isso Deus chama o profeta Elias, primeiro para que orasse, e a chuva cessou. Assim, de uma forma a penalizar aquele povo que havia afastado do Senhor. 3 anos depois, Deus novamente chama Elias para que ele orasse e a chuva voltasse a cair. Nesse momento, Elias acreditava que seria um final feliz, né? Está tudo resolvido, os profetas de Baal foram desmascarados e foram mortos, o povo de Israel aparentemente dava sinais de conversão, de estarem no caminho de Deus. Acredito que ele até mesmo pensava que o próprio rei Acabe, depois de ver tantos milagres, né? Deus respondendo ao profeta, tantas coisas acontecendo, o próprio Acabe e Jezabel se voltariam para o Senhor. Mas o que nós lemos aqui é que Acabe fala com Jezabel. Então, esta Jezabel envia uma mensagem ao profeta. Essa mensagem era: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Uma ameaça de matar o profeta Elias. Ela provavelmente ficou muito enfurecida, porque os seus profetas, aqueles que a serviam, morreram. Ao invés de se arrepender, ela ameaça o profeta. Nós falamos rapidamente domingo passado sobre esta questão de que ela poderia ter simplesmente matado Elias e não ameaçado de morte.
provavelmente que ela entendeu que a ameaça de morte era pior do que matá-lo. Matá-lo transformaria-o num mártir, matá-lo talvez faria com que o povo se voltasse contra ela. Mas ela acreditou que ameaçar poderia fazer efeito, e como fez. O texto diz aqui, então: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida. E vimos que Elias, que até esse momento, todas as coisas fazia segundo a instrução do Senhor, aqui nós percebemos que ele correu adiante do Senhor, a fim de salvar a sua vida. Ele se levantou para salvar a sua vida. Ele não ouviu nenhuma indicação do Senhor que era para que ele fizesse isso, que era para que ele fugisse. E ele então decidiu fugir. Elias não esperou saber qual era a vontade de Deus. E falamos que quando nós desviamos da vontade de Deus, nós estamos em perigo. Nós perdemos a nossa paz, perdemos a nossa alegria, a nossa segurança. Foi isso que aconteceu com ele. Diz que ele viajou até Berseba e deixou o seu servo lá, provavelmente para proteger esse servo. Eu não tenho mais intenção, posso ser morto, ou estou mesmo querendo morrer. Deixou esse seu servo lá e seguiu adiante. Antes de chegar ao seu destino final, ele se assenta debaixo de um zimbro, verso 4, e pediu a morte para si. Repare que ele está falando com Deus, é uma oração, mas uma oração de toda errada. A oração dele é: cansei de tudo isso, tira minha vida, Senhor. E o motivo único que ele dá aqui é: não sou melhor do que os meus pais. Finalzinho do verso 4. Elias diz: não sou melhor do que os meus pais. Podemos entender isso, talvez no sentido de que ele está se considerando pior do que seus pais, mas a linguagem de hoje traz um esclarecimento dizendo o seguinte: eu sou um fracassado como os meus pais, eu não sou melhor do que eles. Como eles fracassaram, como eles não conseguiram, eu também cheguei até aqui e perdi. E aqui a gente pode pensar, irmãos, naquela questão de que Elias realmente era um ser humano, era um homem sujeito à fraqueza, à queda, e ele está num estágio muito difícil da sua vida, que é um estágio que todos nós podemos passar por ele. A crise depois de uma grande vitória, a crise depois de um grande esforço, de um grande trabalho, quando você faz tudo, entre aspas, certinho, quando você caminha, quando você fala: agora eu venci, agora eu posso descansar, e aí vem uma nova oposição, e ele então tem uma sensação de profundo fracasso. Eu digo que o inimigo tenta tirar o brilho das nossas conquistas. Sabe quando você chega e fala: olha, depois de tudo que eu fiz, aparentemente não valeu nada. É uma forma muito ruim, é um sentimento muito ruim que acontece conosco. Quando você começa a desmerecer as suas próprias conquistas, dizendo que elas não valeram nada, não serviram para nada. Talvez ele esperava, como disse, a conversão do povo, a conversão de Acabe, Jezabel, e que as pessoas o elogiassem, mas vem críticas, perseguição de morte. Expectativas que foram fracassadas. E aqui nós percebemos que ele sente esta fraqueza. Eu quero dizer para nós que nós devemos valorizar cada conquista que nós conseguimos com o Senhor. Até aquelas que vamos chamar de pequenas, mas nós fizemos para o Senhor.
Eu vim domingo nesta igreja, valorizei isso. Eu consegui fazer determinado trabalho para o Senhor. Nós não devemos desmerecer as nossas conquistas, que isso que o inimigo quer dizer, você não é nada, isso que você fez não valeu nada. Depois de dar uma aula na escola dominical, né? Minha aula não foi boa, isso não foi bom. Nós devemos olhar e agradecer ao Senhor por tudo que nós podemos fazer. Vamos fazer a leitura agora do 5 ao 8. 1 Reis 19, 5 a 8. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe, disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Vimos dos versos de 1 a 4, mensagem de perigo do inimigo e a fraqueza. Elias fugiu. Agora, versos 5 a 8, a mensagem de graça do anjo. Ao mesmo tempo que Elias está caminhando para um momento difícil, de depressão, de afastamento de Deus, já nós percebemos Deus providenciando o seu restabelecimento, a sua cura. Podemos pensar, né? Se fôssemos Deus, e o nosso servo, o profeta Elias, se afastasse de nós, falaríamos: então vai, né? Você não quer, vai. Deus poderia abandonar Elias, mas Deus manda um anjo para acompanhá-lo. Falamos há pouco que Elias, depois de uma grande vitória, ele, por ter ainda a oposição que ele não esperava, ele entrou em colapso. E ele precisava descansar. E percebemos que esse afastamento, que para ele era uma fuga, talvez tentando se esconder, foi um retiro espiritual, para que ele pudesse refazer as suas forças. Como diz aí no nosso slide, às vezes, quando o coração está pesado e a mente e o corpo estão exaustos, o melhor remédio é dormir, simplesmente tirar um cochilo, afastar-se um pouquinho, descansar um pouquinho. Nós vivemos um tempo de tantos trabalhos, de tantas coisas, e muitas vezes podemos nos sentir como Elias: eu não sou melhor que os meus pais, tudo que eu estou fazendo não está chegando a lugar nenhum. Pode ser um momento para você parar um pouco, tirar o pé do acelerador. Tem uma passagem lá em Marcos 6, 30 e 32, falando sobre o trabalho dos apóstolos. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto tinham feito e ensinado, e ele lhes disse: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Repare, eles chegam contando, alegres que estavam trabalhando, que estavam fazendo as coisas de Deus, e Jesus fala: venham repousar um pouco, descansar um pouco. Diz aqui que não tinham tempo nem para comer. Você já percebeu que se você fazer alguma coisa, depois você procura uma outra coisa, o seu dia não vai dar.
São muitas as atividades, os trabalhos. Se você esperar não ter atividades para parar de trabalhar, você não vai parar nunca. Nós precisamos aprender a parar. E no caso de Elias, não foi uma parada apenas no dia, né? Foi um retiro aqui, um afastamento que ele precisou para recuperar as suas forças. Tem um escritor chamado Vance, que diz: quem não repousa num lugar separado, sempre acaba estafado. E este era o caso de Elias. Quando estamos cansados, nós não pensamos direito. Começamos a achar que está tudo errado, nada vale a pena. Então o que o anjo fez? Preparou uma refeição para ele. Ele deitou e o anjo o acordou e disse: levanta-te e come. Ele comeu e fez o quê? Dormiu de novo. O texto não fala quanto tempo que ele dormiu, mas aí o anjo de novo tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Repare que aqui Elias tinha planejado ir lá para o Sinai, é meio que a fuga dele, cerca de 400 quilômetros de Berseba. Deus não mandou ele mudar de direção, Deus mandou um anjo para ajudá-lo. Se você não dormir, se você não comer, você não vai chegar aonde você tem intenção de chegar. E Deus o ajudou, e o texto diz que com aquela força da comida, também do descanso, ele caminhou 40 dias e 40 noites. É curioso que é muito mais tempo do que ele precisava, mas aparentemente ele está meio em retiro aqui, sabe, que meio perdido. E ele então segue na sua viagem. Queremos destacar aqui essa ajuda do Senhor mais uma vez. O Senhor nos ajuda. Podemos estar passando por uma dificuldade como essa, sem forças. Elias está numa depressão profunda a ponto de pedir para morrer. Mas tem um anjinho ali falando com ele. Tem Deus falando com ele. E Deus é o melhor remédio que nós podemos ter na nossa vida. Ele tem solução para tudo na nossa vida. Ele pode nos levantar. Ele pode nos dirigir. E o seu alimento pode nos fazer ir mais longe do que nós podemos imaginar, onde nós podemos chegar. O Senhor preparou essa mesa no deserto para o seu servo se animar. Elias obedeceu o mensageiro. Olha aqui a recuperação, ele já começa a reagir favoravelmente. Ele obedece o mensageiro e começa a fazer a sua viagem, sustentado por aquela refeição. Os que esperam no Senhor, diz Isaías 40:31, renovarão as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Versos de 9 a 14, 1 Reis 19, de 9 a 14. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna.
Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Percebemos aqui que Elias, ele se coloca um pouco como vítima. Isso é algo que acontece conosco em momentos como esse. Depois de nós nos dedicarmos a alguma coisa, esperando que aquilo que nós fizemos, as pessoas vão elogiar, ou aquilo que nós fizemos vai ter um efeito enorme, e nós somos criticados ou perseguidos, vem na nossa mente uma grande tristeza, e as palavras dele, né? Tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, eu fiquei só. Mas vocês repararam a pergunta de Deus para Elias? Tanto no verso 9 como no verso 13: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Não é aqui o teu lugar. Quem mandou você vir para cá? E a resposta de Elias era sempre uma resposta errada, né? Fiquei só, fui perseguido, estou me escondendo. A melhor resposta que ele podia dar era: não estou fazendo nada, né? Eu fugi do caminho, fugi do propósito. A frase que nós colocamos nesse ponto 3 é: tudo o que Elias precisava era de uma nova visão e poder da glória do Senhor. E foi isso que Deus fez com Elias, permitiu que ele visse o seu poder e a sua glória. Deus dá uma ordem no verso 11: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Aparentemente Elias não respondeu, não obedeceu de todo, né? Porque era para ele ficar ali no monte, ali, observando as coisas que iriam acontecer. E ele ficou escondido, né? Ele se escondeu, se fechou. Só lá no momento lá do cício suave que Elias saiu, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Mas no restante ele ficou meio afastado, provavelmente com medo daquilo que estava acontecendo. Mas o que significa isso que nós vemos aqui? Falamos que Elias precisava de uma nova visão do poder e da glória de Deus, e foi isso que aconteceu. Aqui é o chamado teofania, né? Quando a demonstração de Deus, manifestação do poder de Deus na natureza. Primeiro um vento forte, depois um terremoto e um grande fogo. Isso aqui vai demonstrar como Deus é soberano sobre a natureza, sobre todas as coisas. Elias, que estava preocupado, e agora ele percebe que quem está ao lado dele é o Deus poderoso que move a terra, faz tremer, manda fogo dos céus, ventos fortes. Esse é o seu Deus. É o que Deus está mostrando para Elias. O que Deus estava tentando realizar na vida de Elias? Ele estava lembrando o seu servo que tudo obedecia a ele, ao Senhor Deus. Nesse cício tranquilo e suave, Elias sai, e novamente a pergunta: o que fazes aqui, Elias? E ele repetiu a mesma resposta. E nós percebemos aqui que nesse momento as coisas vão mudar. Nós chegamos aqui na última parte, vamos ler apenas até o verso 18. 1 Reis 19, 15 a 18. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho,
para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. A mensagem de esperança do Senhor. Elias não tinha nada de novo a dizer ao Senhor, mas o Senhor tinha uma nova mensagem de esperança para o seu servo. O que fazes aqui? Nada. Mas o Senhor tem uma mensagem para o seu servo. Falamos há pouco que não faltou motivos para o Senhor rejeitar Elias, para cobrar de Elias. Como que Elias se afasta do Senhor, depois de tudo? Para cobrar nós somos bons, né, irmãos? Quando a gente vê um servo do Senhor, um profeta do Senhor, ou um irmão do Senhor que faz tantas coisas boas e cresce, prega, e se um dia esse servo do Senhor faz alguma coisa que é escandalosa, nós somos duros na cobrança. Mas o Senhor aqui, Ele vai levantar o seu servo e vai usá-lo novamente, apesar das questões que foram passadas aqui. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, diz o Salmo 103, verso 10, 14, pois Ele conhece nossa estrutura e sabe que somos pó. Elias, então, depois de descansar, depois de se alimentar, depois de caminhar, depois de ver a glória de Deus, ele está pronto para um novo chamado. Foi esse o trabalho do Senhor na vida de Elias. Às vezes é o trabalho que Ele pode fazer na nossa vida. Descansarmos, ouvirmos, novamente orarmos, buscarmos ouvir o Senhor, buscar a comunhão com o Senhor, nos fortalecer para receber um novo chamado. Elias é chamado para servir, e aqui então são várias tarefas. A primeira, ungir Azael, rei da Síria. Repare que mesmo sendo uma nação gentia, era o Senhor que escolhia os seus líderes. Ele fala para Elias ungir a Azael. Depois ungir a Jeú, rei de Israel. Depois ungir Eliseu, seu sucessor. Elias se queixou de estar sozinho, e agora Deus o chamou para preparar e ungir uma geração futura. Elias exagerou quando disse que as pessoas estavam perseguindo, sendo que quem estava perseguindo ele era Jezabel. E Deus fala algo maravilhoso aqui: 7.000 pessoas que ainda conservei em Israel. Essa palavra é importante. Conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Quando Elias olha e fala, estou sozinho, ele olhou para as pessoas e julgou aquelas pessoas. Aquelas pessoas lá não temem a Deus nada, estão distantes de Deus. Ele esqueceu que para que elas estejam de pé ou que caiam, depende não delas, porque elas realmente são pecadoras. Se for para nós confiarmos no homem, nós não temos em quem confiar. Mas quando nós olhamos para um servo do Senhor, nós não devemos olhar para ele, devemos olhar para o Senhor que conserva a vida dele. E aqui, o comentarista Wiersbe fala a respeito desse texto, dizendo o seguinte, que o Senhor não ordenou Elias que reunisse 7.000 pessoas para uma grande assembleia, pregasse um sermão, fizesse aquele culto. Não, ele diz o seguinte: existem 7.000 pessoas que não se dobraram os joelhos. Você nem precisa saber quais são essas pessoas. Existe muita gente
que está servindo ao Senhor. Os nossos olhos, eles muitas vezes enxergam as multidões, mas Deus vê os corações. Quando a palavra de Deus lá, nos Salmos diz que, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, ali não está falando reunidos os irmãos, porque os irmãos podem estar reunidos, mas não unidos. E o contrário também pode acontecer. Como é bom viver unidos os irmãos. Talvez o irmão que está lá na internet assistindo a gente, está unido com a gente. O irmão que não pôde vir ao culto hoje porque está doente, e a gente fala de novo, vai lá aquele irmão lá, todo dia está doente. Segunda-feira para trabalhar está bom, né? A gente está julgando o irmão, mas Deus fala, conservei de joelhos aquele irmão que você está julgando. Então, irmãos, quem somos nós, né? Nós queremos a igreja cheia, mas nós não sabemos como é que está o nosso irmão, mesmo distante. E Deus pode nos surpreender dizendo o mesmo, né? Temos muitos irmãos, graças a Deus, da igreja presbiteriana de Jardim Maringá, que os seus joelhos não se dobraram a Baal, ao mundo, as coisas estão firmes no Senhor. Reservei para mim. Não precisa falar que Elias foi transformado aqui, né? Como ele foi transformado aqui. Não vai falar mais em morte, não vai falar mais que ele era melhor do que alguém. Ele vai cumprir o chamado do Senhor. Concluindo, nós vemos erros cometidos por Elias, mas o Senhor o sustentou. Ele se recuperou e foi sensível novamente a escutar a voz de Deus e seguir no caminho do Senhor. Quando a primeira vez eu coloquei esse relato aqui de 1 a 8, na minha cabeça o 8 era o fim, né? Mas acho que tem mais alguns pontos por aí. Em outro momento a gente vai falar. Eu vou dar uma pausa nesse Elias e Acabe, mas depois a gente não pode ficar sem o final da história. A gente continua, porque Elias, o homem de Deus, vai seguir assim no seu caminho. Como nós estamos hoje, irmãos? Que Deus nos ajude a entender que não dá para fugir do Senhor e ficar bem. Fugir do Senhor, nós vamos ser levados à tristeza. Mas ao contrário, não dá para estar com o Senhor e não ser alimentado por Ele, não ser levantado por Ele. O Senhor pode levantar cada um de nós. Ele levanta o abatido. Ele dá força ao que não tem vigor. E eu creio que Ele pode ajudar. Que Ele vai ajudar, se você nesse momento está passando por essa dificuldade. Se precisar fazer um retiro, faça. Pare um pouco, descanse, durma. Mas quando o Senhor te chamar, levanta, come, se prepara. Quando o Senhor falar para você, fique aqui nessa rocha aqui que eu vou te mostrar o teu poder. Ouça, veja Deus se manifestando em tantas situações. E mais uma vez estará preparado para ouvir o chamado do Senhor, para fazer a sua obra, seguindo aqui, o que Ele mandar. A gente vê aqui, né? Dá uma listinha para mim, Senhor, que eu preciso fazer, e possamos seguir conforme a vontade do Senhor.